Oi, gente, abri de novo. Vamos lá. Vamos continuar. Estou aguardando o Entro entrar aqui para a gente continuar aí nossa conversa. Pronto, presidente. Vamos lá. Voltamos. Até o Rio, então, você ainda era presidente do CPB, né? Foi seu último mandato no Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente encerrou a participação brasileira com duas medalhas de bronze, um quinto lugar com Joca e um décimo lugar com Rodolfo e a participação da Verinha. E aí a gente começou de novo, as perspectivas para Tóquio, a preparação, e aí você numa outra posição já de presidente do Comitê Paralímpico Internacional, além de todas as emoções do Rio que você passou, a gente ainda teve o ano para preparação e da sua eleição para o Comitê Paralímpico Internacional, que também não foi brincadeira. Mas enfim, vamos continuar aqui a nossa conversa. Ah, você quer que eu fale da eleição ou não? Vocês querem ouvir um pouco da eleição? Ele pode falar, Não, mas acho que é tranquilo, não, assim. vamos falar de pismo. Vamos falar de pismo, Vamos né? falar de pismo. Foi muito difícil, mas o resultado foi o esperado e vamos embora. E eu acho que a gente está tendo uma relação muito bacana com a FEI. Né? A gente, por exemplo, foi criada uma associação nova, que é a Associação das Federações Internacionais que tem modalidades nos Jogos Paralímpicos. E a presidenta dessa associação é exatamente a secretária-geral da FEI. Então, a gente tem trocado muito a relação do IPC com a FEI, a gente tem estreitado muito essa relação. Inclusive, a gente tem orientado um pouco a FEI, essa é uma das coisas que eu acho que é importante mencionar, como você falou, desse modelo nas Américas de crescimento e tudo mais. Uma das coisas que a gente sempre fala para a FEI é a questão realmente de tornar a modalidade menos eurocêntrica, ou seja, você ampliar o número de países participantes nas Américas, na Ásia. Na Ásia é um mercado enorme, a gente ainda tem uma participação que pode aumentar. A Oceania, obviamente, você tem desafios, né? A Nova Zelândia e a Austrália já participam, as ilhas do Pacífico um pouco mais difíceis. Na África, a gente só tem realmente, se não me engano, a África do Sul participando. A gente entende a dificuldade dos países africanos na questão financeira, mas você tem o norte da África ali, com Egito, Tunísia, Algéria, Marrocos, quer dizer, você tem formas de envolver outras regiões do mundo. É uma coisa que a gente está trabalhando com a FEI numa parceria para chegar nesse resultado. Né? A gente sabe que o hipismo ele é bastante característico da Europa, mas as modalidades na Paralimpíada a gente sempre quer que elas reproduzam essa maior universalidade. Sim. O maior questionamento hoje dos países não europeus é justamente esse. É uma modalidade europeia e que dificulta a participação de outros países. Por isso que eu acho que o Brasil tem um resultado fantástico. A gente conseguiu a Stephanie Taimo, da Stephanie, natação. um beijo, um beijo. Uma Saudade de nadadora você. brasileira espetacular, uma Muito guerreira. fofa, fofíssima. Guilherme, Rafael, já mandei seu beijo para Rafaela. Mas então, voltando, assim, é uma modalidade extremamente europeia e que a gente precisa realmente disseminar isso aí, plantar em todos os outros lugares do mundo. Então, a gente está hoje, por exemplo, no grau do Rodolfo, com atletas não europeus disputando medalha de ouro, que é o caso do Riscala, é o caso da Filipa Johnson, que já é uma medalhista, que é da África do Sul, mas que treinam na Europa. E aí a gente volta realmente para a estaca zero de novo do que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, acho que a gente hoje já teve grandes sugestões aqui na live. Uma delas é fazer realmente o Parapan fora da questão dos Jogos de Lima, por exemplo. E aí, Luca, beijo. E eu acho que é super, super válido isso. Eu acho que qualquer live ou qualquer reunião que a gente faça, a gente sempre tira coisas positivas, ideias super importantes. Uma delas é realmente a gente conseguir trazer o Parapan para o Brasil. O Pete está aqui na live, já disse para a gente tocar esse projeto. Tamo junto.
Pete, vamos lá, vamos tocar isso sim. Quem sabe a gente não consegue fazer essa competição no Brasil. Luca Chad entrou na live. Eu vi, já mandei um Lu- beijo para ela. Luciana Chad, Também Luca chefiou trabalha. hipismo paralímpico em algumas competições, A escola quando é eu estava boa. grávida da Rafaela. O pessoal tá todo aí Luca com a trabalhou muitos gente. anos no CPB, foi meu braço direito durante muito tempo. Enfim, orgulho de ver a trajetória dela. Tem uma pergunta aqui do perfil Gestão Esporte, que é um pouco fora do hipismo, mas acho interessante para o momento que a gente vive, né? Presidente, o IPC está fazendo um mapeamento em relação ao Covid-19. Você acredita que pode não haver a realização dos Jogos ano que vem também? Essa é uma Bom, pergunta que você recebe todos os dias, muitas vezes, né? todos os dias, mais de uma vez. Sim, a gente está fazendo um mapeamento do Covid, a gente, 19, nós temos o COI estabeleceu uma força-tarefa que chama Here We Go, aí vamos nós. A gente tem uma força-tarefa também e Tóquio tem uma força-tarefa. E essas três forças-tarefas se comunicam e trabalham em parceria. E quem faz parte também desse grupo é a Organização Mundial de Saúde. Então a gente tem sim mapeado a realidade no mundo. Nós do IPC temos mapeado a realidade, digamos assim, no movimento paralímpico de cada país. Marcela me viu recentemente falando com basicamente todos os 182 países. Eu falei pessoalmente com os presidentes, os secretários gerais, para primeiro entender como o Covid-19 está afetando não somente a preparação dos países para Tóquio, mas, enfim, o dia a dia dos países e o dia a dia do movimento paralímpico naqueles países. Então, desde falar com Estados Unidos, falar com a Argentina, como falar com o Equador aqui do lado, que, enfim, foi afetado de uma maneira terrível, falar com Espanha, Itália, que foram super afetados, mas falar também com a África, quer dizer, países ali pequenos, Burundi, Mali, Serra Leoa, enfim, Bangladesh na Ásia, ou seja, a gente fala com todos os países, a gente tem monitorado a situação sim, em cada país, no que diz respeito, inclusive, a atletas que tenham sido contaminados, né? O número ainda é muito baixo, né, de atletas que tenham sido contaminados. Nesse levantamento feito aí há 2 semanas, 10 dias atrás, só havia um atleta nas seleções nacionais dos países contaminados, era um atleta do Quênia, e o mais interessante é que um atleta do Quênia, numa modalidade de inverno, que eles estão começando a desenvolver lá, que foi contaminado nos Estados Unidos numa fase de treinamento. Mas, assim, tem alguns países, obviamente, que a questão sanitária e dos atletas, não no que diz respeito a treinamento, mas na própria sobrevivência, piorou com a questão do Covid, principalmente os países do oeste africano. E se acredita que pode não haver realização dos Jogos ano que vem? Não. Eu acho que nós vamos organizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos nas datas programadas. É o que a gente está se preparando para isso. E a gente, enfim, o desenvolvimento da doença no mundo nos mostra que é possível pensar que sim, tenhamos os Jogos ano que vem. Independentemente da vacina Tem ou uma não. coisa que eu gosto de falar para o presidente Andrew, eu sempre falo isso para ele, eu já ouvi dele algumas vezes, e eu vou repetir aqui. Meu Deus do céu, o Parapan vai acontecer do Rio 2007? Falei, vai, sempre acontece, a gente sempre dá conta. Rio de Janeiro, meu Deus do céu, o mundo tá caindo, vai acontecer? Vai, e vai acontecer a mesma coisa com Tóquio, e vai ser um renascimento pra gente. Eu acho que isso que está acontecendo agora no mundo é uma lição, e eu acho que a gente tem que tirar o que for positivo dessa doença, e eu acho que continuar acreditando nos Jogos de Tóquio, pra gente que trabalha com esporte, que é atleta, nos fortalece. Não, a gente tem falado muito isso. Vai ser um novo normal, né? Muita gente tem falado, quando o mundo voltar ao normal, tá, vai ser um novo normal. Mas vai ser um novo normal bom. Tem que ser um novo normal melhor. Eu tenho falado isso muito nas mensagens quando a gente, para os membros, para os comitês paralímpicos nacionais, de que é preciso que a gente saia dessa crise melhor, como humanidade, né? Com uma relação diferente com esse planeta, com uma relação diferente com as pessoas que vivem nesse planeta. É preciso que a gente possa... É imperativo que a gente aprenda com esse momento que nós estamos passando. A gente não pode passar um momento tão duro, tão difícil, perdendo tantas vidas e simplesmente não aprender o que o mundo está gritando que a gente ouça. Eu gosto de dizer, por exemplo, dentro da minha casa, pela primeira vez em 18 anos, a gente tem a possibilidade de estar junto todos os dias, 24 horas. E saber o tanto que a nossa família
o tanto que somos importantes um para os outros, o tanto que a gente gosta realmente do convívio familiar, que a gente gosta de estar junto, que isso fortalece as relações familiares e humanas. Então, eu estou conseguindo ver isso dentro da minha própria casa. E eu acho que muitas outras pessoas também estão vendo isso dentro de casa, né? Muita gente fala, os casais vão se separar, as pessoas vão ter mais filhos, os casais estão se matando, a gente sempre ouve a parte negativa do que está acontecendo com a doença. Graças a Deus, aqui na nossa casa, a gente está se conhecendo um pouco mais, né, Andrew? A gente está aprendendo a conviver mais, aprendendo a respeitar os espaços um dos outros. Tem dia que eu acordo muito agoniada, muito preocupada, e ele me tranquiliza. No outro dia, ele que está ansioso, acelerado. Essa questão do estudo dentro de casa com a Rafaela, que é uma criança super ativa, também é um processo de conhecimento da gente. Então, eu costumo dizer que a gente precisa realmente tirar o lado positivo de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho o meu centro de ecoterapia, que está parado há quase 2 meses, e eu vejo o desespero dos pais com as crianças dentro de casa. Vários, acho que a gente saiu um pouquinho da live, mas é importante a gente falar isso. Muitas crianças estão sem atendimento, longe dos cavalos, não podendo ter contato. Então, eu ainda tenho a chance de estar perto dos meus cavalos, de sair um pouco de casa e ir para o ambiente que é o mais amplo, que é o ambiente do cavalo, e estar lá e fazer um vídeo ao vivo com os meus praticantes, e mostrar que os cavalos estão com saudade e que a gente vai sair melhor disso daí. Eu acho que se a gente pensar na questão familiar, eu e o Andrew, principalmente, para a gente, apesar de ser uma doença horrorosa, a gente está tendo um presente de estar podendo ficar junto com a nossa família. No momento que a gente está, que a nossa filha passou por algumas dificuldades e a gente está perto dela, eu acho que isso é um acalento para ela também. Então, eu gosto muito de tirar o lado positivo das coisas, apesar de ter ficado muito preocupada, realmente, de estar muito preocupada, de estar com medo da doença, de não saber o dia de amanhã, o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que pensar enquanto pessoas, seres humanos. Eu estou longe da minha mãe todos os dias, mas procuro falar com ela sempre. Quando eu posso, eu vou lá, fico longe dela. O Andrew está no Brasil há 2 meses, não conseguiu ver a mãe ainda, mas é uma questão de amor, é um ato de amor, é um ato de proteção, e acho que é por aí que a gente tem que caminhar. E tá aqui todo mundo junto. Essas lives são uma oportunidade da gente conversar todos sobre, por exemplo, o hipismo paralímpico hoje, né? A gente está aqui com 40 pessoas, mas é a família do hipismo paralímpico, é a família da ecoterapia, são amigos. Então, acho que a gente tem que sempre pensar nisso daí e pensar para frente e pensar positivo, que as coisas vão dar sempre certo. E Olha aqui, aí a a gente gente... está na live com a Manuela Pena, a grande amiga, diretora de legal. comunicação e marketing do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, e que fala os valores, né, a opinião dela, os valores do esporte são muito importantes para o mundo, hoje mais do que nunca. Isso é uma das coisas que eu tenho falado bastante também, assim, e para alguns enfim, líderes em alguns países. O esporte pode ser que tenha entrado para um segundo plano agora, no momento da Covid-19. Realmente de você estar... não é o momento de você estar treinando fora, não é o momento de você estar jogando, praticando esporte de alto nível como em competição, está tudo parado. Mas ele vai ser absolutamente fundamental na retomada. Na questão da saúde, na questão da integração, da inclusão, o esporte vai ser uma ferramenta indispensável, importantíssima para a retomada do novo, para assim, essa criação do novo normal. Em todas essas questões, inclusive sanitárias. Só fazendo uma vírgula no que você está falando, e aí a gente vai juntar o esporte com a ecoterapia, né, que é o que é o nosso foco aqui. Eu tenho muitos pais me ligando, acho que o Dornelles está aqui na live, ele pode também me ajudar a responder isso. É uma das poucas terapias ao ar livre que não envolve risco.
que o risco é mínimo. Então, muitos pais estão falando, Marcela, eu vou precisar de 2, 3 vezes por semana de ecoterapia para o meu filho. Marcela, é o ar livre, é o que me dá segurança. Então, isso também alivia muito o nosso coração de saber que a gente vai poder ajudar muita gente daqui a uns dias. Luciano, obrigada aí pelo carinho com a Rafaela. Ela realmente é uma criança fantástica. Queria te agradecer. Oi, Daniel Romanello. Daniel Bom você estar Romanello aqui com a trabalhou gente comigo no também. CPB durante muito tempo, e ainda está no CPB. Faz um Mas grande eu acho trabalho, Daniel. que a gente do cavalo tem esse privilégio de poder estar próximo de um bicho tão importante que se doa tanto para as pessoas e que ajuda tanta gente. Né? A gente vê, assim, por exemplo, a superação do Rodolfo Riscala. Hoje, o Rodolfo Riscala é o top 1 do mundo. Depois de tudo que ele passou, da doença que ele teve, depois da dificuldade de ter perdido o pai, de ter, sabe, a Rosângela mudou para Paris sem falar uma palavra de francês e está lá já falando francês. Hoje a família dela também está lá toda reunida. A Vitória dentro do trailer dando bronca em todo mundo, a Rosângela cuidando das crianças dela, os 2 cavalos maravilhosos lá e estão juntos, que eu acho que é isso que é importante nesse momento, a gente estar junto, a gente se fortalecer para que a gente cresça como pessoa mesmo. Tem uma Vânia, pergunta minha querida, um interessante beijo aqui, para você. uma da Naju Fernandes. Tem algum cavalo que promete uma boa pontuação em Tóquio, na visão de vocês? Aí é contigo que é expert no assunto. Com Imagino que ela esteja certeza, falando gente. cavalos brasileiros, né? Maju, você está falando de cavalos brasileiros ou você está falando dos nossos cavalos que estão na Europa? Bom, eu posso te responder pelos cavalos que estão na Europa. O Rodolfo tem 2 cavalos, Dom Henrico e Dom Frederico. São cavalos fantásticos, com a pontuação altíssima, e o Rodolfo está com uma interrogação grande, sem saber que cavalo ele monta de tão bom que os 2 são nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E a mesma coisa agora também com o Sérgio. O Sérgio também está com 2 cavalos de alto nível, uma égua e um cavalo, em condições de medalhar. Rodolfo vem aí brigar pelo ouro. Com os 2 cavalos ele tem chance de medalha de ouro. Quando isso aconteceu no hipismo, em qualquer modalidade. A gente está falando do salto, a gente está falando de adestramento, de volteio, de qualquer outra modalidade. Quando a gente teve 2 cavalos em chances reais de medalha de ouro? Nunca. E 2 cavaleiros com chances reais de medalha. Né? A gente está de uma forma diferente, como o Andrew falou, numa visão diferente agora, porque a gente tem 2 cavaleiros qualificados, mas 2 cavaleiros com chances reais de medalha. Isso nunca aconteceu no hipismo brasileiro, no hipismo paralímpico brasileiro. Queria agradecer também ao Ronaldo, acho que ele não conseguiu entrar na live aqui, mas dizer que eu tenho o apoio incondicional do nosso presidente. Ronaldo é um grande incentivador do esporte paralímpico, do hipismo paralímpico, se emociona sempre com a gente. Queria agradecer os ex-presidentes da confederação também, Betão e todos os outros aí para trás, que também nos ajudaram no crescimento dessa modalidade. Mais um abraço especial para o Ronaldo, que faz de tudo para a gente conseguir alcançar os melhores resultados. Obrigada aí, Ronaldo, pela oportunidade, pelo convite de continuar à frente da diretoria da Confederação e de você me proporcionar grandes momentos na minha vida como diretora de Paraequestre. Um beijo para Mirella Arnold, filha do meu grande amigo Stefano Arnold, que é ex-presidente da Confederação Brasileira de Desporto na Neve, e um amigo pessoal. A gente troca muita ideia, muita informação, principalmente na parte de governança e gestão do esporte. Mirella, você tem um desafio. A Marcela vai até rir. Eu sou oficialmente um dos 5 piores esquiadores do mundo. E o teu pai falou que, não, combina com a Mirella, um dia ela te ensina. Porque ela tem jeito para pegar esses desastres em cima de esqui e fazer com que pelo menos você não se machuque. Então... Não, Deus me livre, deixa meu marido inteiro. Mas um beijão para você e um abraço enorme para o seu pai, que é um grande, grande amigo. Presidente, vamos voltar aqui para a nossa história do hipismo paralímpico. A gente está já no caminho para Tóquio, né? Você teve a oportunidade agora de passar 15 dias com a gente. Também é uma honra para o hipismo brasileiro ter você na Holanda com a gente. A gente gosta também de poder trabalhar e se unir quando a gente pode, né? Então a gente aproveitou o período de férias da Rafaela para trabalhar
juntos para a gente conseguir cumprir com todos os nossos objetivos que a gente podia. Beijo, primo! Saudade de você e hoje a gente vai fazer um hambúrguer mais tarde, hein? Cláudio está aí na live também, porque a gente já está com fome. Mas enfim, voltando agora, o Andrew teve a oportunidade de estar na última competição qualificatória para os Jogos de Tóquio, que foi em janeiro na Holanda. E eu queria que você falasse um pouco dessa competição específica, da última preparação para os Jogos. Eu não tenho boas. Ele foi uma competição, eu acho que, e serve de aprendizado, A gente para precisa rever isso daí, presidente do Comitê Paralímpico Internacional. não, serve como aprendizado para a Federação Internacional, porque era a última competição qualificatória para os Jogos de Tóquio. Então, obviamente, você ia ter uma presença enorme de atletas e cavaleiros, enfim, vindo de toda a parte do mundo. E foi uma competição que realmente não conseguia atender tecnicamente a quantidade, a qualidade dos cavaleiros e cavalos que estavam lá. Não fazer aquele concurso não era a melhor opção para você fazer a última etapa qualificatória. Realmente é algo que a Federação Internacional tem que rever, tem que aprender, saber que obviamente a última etapa vai ser como é ranking, como é pontuação, que todo mundo ia participar. Então eu fiquei realmente eu fiquei até comovido, de certa forma, com o esforço do comitê organizador em tentar suprir a falta de estrutura, mas a falta de estrutura ficou muito evidente. E prejudicou alguns países no critério de qualificação para os Jogos. Exato, teve até acidentes, né? Quer dizer, enfim, o espaço realmente não era ideal. E realmente o critério de qualificação para os Jogos é algo que você vai aprendendo e que a gente entende que ele tem que ser melhorado para Paris 2024. A gente está com uma colocação da Lilian. Você consegue ler? Porque eu estou sem óculos, não consigo ler tudo. Do regimento do adestramento. De acordo com o novo regulamento de adestramento para equestres, estão autorizados a participar das competições de adestramento clássico, respeitando as suas condições especiais em igualdade de condições. Exatamente, Lilian. Inclusive, o Rodolfo já participa desses eventos. Rosângela está aqui com a gente na live e o Rodolfo participa de grandes eventos internacionais no adestramento clássico com excelentes resultados também. E o nosso desafio é que o Rodolfo consiga participar da Olimpíada, da Paralimpíada, talvez em Paris 2024. A nossa ideia é essa. A gente está treinando para isso e o Rodolfo quer seguir os passos do Pistorius e também participar do hipismo no Olímpico e no Paralímpico. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer e também vai ser um marco na carreira da gente. Seguir o caminho do Pistorius só na coisa boa, só nas coisas boas. Óbvio, na questão esportiva, né? Eu nem vou comentar outra situação. Existem alguns atletas em outras modalidades que já competiram na mesma edição de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Não só no regimento da CBH, Lília, no regimento internacional também. Rodolfo já está participando. Desculpa te interromper, presidente. Não, imagina. Não, só dizer que, assim, mas o Brasil nunca teve um atleta que disputou Olimpíada e Paralimpíada. Então, seria uma conquista muito bacana para essa modalidade se, de repente, quem escrever essa história do esporte brasileiro venha do hipismo. Rodolfo Riscala, vamos lá. Tamo juntos. A gente agora eu queria fazer algumas perguntas para você em relação a Tóquio, que é importante a gente falar. Você acha que vão haver muitas mudanças de atletas e a questão de índices, de performance, com essa mudança de data? Você acha que corre o risco do hipismo também precisar mudar alguns atletas e as outras modalidades também? Algumas premissas que a gente está usando no IPC é de que as vagas conquistadas até o início da pandemia vão ser respeitadas. E a gente está exatamente trabalhando com as federações internacionais para que elas possam adaptar os seus critérios de qualificação, porque já você estender por um ano, obviamente, se a gente voltar a ter competições, digamos assim, em janeiro de 2021, você vai querer ter a presença dos atletas que tiverem os melhores resultados na temporada de 21 na Paralimpíada. Então vai ter que ter esse balanço. Mas quem já conquistou vagas, o hipismo é uma modalidade que estava muito adiantada nesse quesito, né, em
finalzinho de janeiro foi a última competição qualificatória. Agora, essas vagas são, muitas vezes, algumas dessas vagas são do país. Algumas vagas, quando é o ranking individual, são dos atletas individualmente. Então, esse balanço, e a gente publicou, o IPC publicou no site, acabou de publicar, realmente em 9 modalidades já os novos critérios de qualificação. Então, de cabeça não lembro se o hipismo está lá, mas é importante Acho que não. O dar uma hipismo olhada no terminou site a qualificação antes da O pandemia. hipismo não O deve Paralímpico, variar muito. O o hipismo clássico paralímpico. ainda vai. Não, o Paralímpico, não acho que não vai sofrer mudança, mas eu acho que o clássico, o salto, o adestramento, sim. E o CCE. E tem algumas pessoas, né, várias correntes, então muita gente dizendo o seguinte, olha, ano que vem vai ser um ano com poucos recordes mundiais quebrados em Olimpíada, Paralimpíada, por causa das condições de treinamento dos atletas que esse ano, por mais que se ganhou um ano de preparação, quando você começou a preparação no início do quadriênio, ninguém imaginava que, na verdade, seria um período de 5 anos até a Olimpíada, Paralimpíada. E mais, esse período agora, realmente os atletas não estão treinando nas melhores condições. Então, muita gente dizendo, olha, vão ser resultados não tão fortes como foram Rio, Londres. Já tem uma corrente que fala na questão do doping. Muita gente dizendo, olha, nesse momento atletas podem estar se dopando sem que a WADA ou as agências nacionais antidopagem estejam podendo fazer uma fiscalização mais próxima. Mas eu faço parte do Foundation Board da WADA e posso dizer, existe todo um trabalho para que quando voltarem as competições, você faça esse trabalho de uma forma muito mais intensa e com muito mais inteligência, ou seja, muito mais baseada em informações. Então, fazer um trabalho muito mais focado, centrado, para que a gente possa ter, quem tiver resultados excepcionais em Tóquio, seja por treinamento e talento e não por qualquer questão antidoping. Então, só para mostrar que assim, toda a situação as pessoas conseguem enxergar de 2 lados distintos. Então, muita gente falando que os resultados iam ser ruins, outros falando que muitos recordes mundiais vão ser quebrados exatamente por um período longo, sem o devido programa de testagem de antidoping. Mas a gente tem todas as federações internacionais e organismos estão se adequando a esse novo momento e preparando para quando puderem voltar as competições a acontecer. Uma outra pergunta que eu queria te fazer você acha que vão ter muitas mudanças de atletas em todas as modalidades? Porque muitos atletas já viam Tóquio como uma aposentadoria. A gente já ouviu falar muito disso no esporte convencional. Inclusive tem o exemplo da Fabiana, do vôlei, que queria engravidar e eu não sei se ela vai continuar para competir em Tóquio no ano que vem. Você acha que vão haver algumas mudanças? Alguns cavalos também já estavam em fase de aposentadoria, então acho que muitas coisas no hipismo também vão mudar. Acho que alguns vão mudar sim. Acho que tem atletas que planejavam sua aposentadoria em Tóquio, alguns deles com projetos pessoais, que podem não buscar a qualificação ou desistir de adiar sonhos pessoais para esperar mais um ano. Mas tem atletas que vão surgir, atletas que vão aparecer no início do ano que vem. Então, acho que sim. Obviamente, a gente vai ter atletas não são os mesmos que estariam se os jogos fossem esse ano. E uma coisa que tem acontecido em algumas modalidades paralímpicas realmente são atletas muito, muito, muito jovens. Então, alguns eventos internacionais, campeonatos mundiais, atletas de 16 anos, 17 anos, já participando com resultados expressivos. Então, essa é uma realidade que chegou no esporte paralímpico em algumas modalidades. Talvez não no hipismo, que realmente é um esporte que a longevidade é maior do que outras modalidades e a experiência conta muito, mas eu penso que sim, a gente vai ter muitos atletas diferentes daqueles que nós teríamos se os jogos fossem esse ano. Entendi. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, né? Mudando o ciclo para os Jogos de Tóquio, um ano de adiamento, como é que fica a preparação para as outras competições que vêm logo depois? O Comitê Paralímpico Internacional já está pensando nisso, questão dos próximos dos Jogos de Inverno da China, depois a gente já tem Parapan, Jogos Mundiais, e aí 2024, Paris. Como que isso fica? Tá, a gente está fazendo esse trabalho conjunto com as federações internacionais para você adequar o calendário. Nas competições, nas modalidades em que nós somos
a Federação Internacional, em que o IPC é a Federação Internacional, a gente já está alterando o calendário, então a gente já anunciou agora há pouco tempo, por exemplo, no atletismo, que o Campeonato Mundial, que seria ano que vem, ele vai ser em 2022, em Kobe, no Japão. Agora, uma coisa nova para nós é essa proximidade entre os jogos de verão e inverno, porque vai ser setembro de 21, né, Exato. final de agosto, começo de setembro, e já março de 22. Então, você vai ter 6, 7 meses aí, que nosso departamento de Jogos Paralímpicos vai sofrer um pouco aí, porque realmente é uma demanda enorme, é a mesma equipe que lida com os dois comitês organizadores, mas nos dá oportunidade, principalmente no que diz respeito à promoção do movimento paralímpico, a nossa agenda toda voltada para direitos humanos, a gente vai lançar uma campanha, enfim, no pós-pandemia, que tem uma pegada muito de direitos humanos, uma questão como o esporte pode estar sendo ainda mais útil para a inclusão, para a mudança de entendimento, de tratamento das pessoas com deficiência no mundo todo, mesmo fora do esporte. Então, Até porque as pessoas com deficiência são pessoas de risco, né? Então, acho que a gente pode... E, assim, o Covid também ainda não tem muitos estudos dizendo das sequelas que eles deixam, né? Que o vírus deixa. Então, acho que a gente realmente vai ter muita coisa para aprender com essa doença. É uma doença muito nova, né? A gente, por exemplo, não tem nenhum trabalho no Comitê Paralímpico Internacional ou de nosso conhecimento que comprove, por exemplo, que pessoas com deficiência sejam mais suscetíveis a contrair o vírus. É lógico que algumas deficiências, a gente, obviamente, principalmente quando afeta a parte inferior do tronco, enfim, que afeta uma respiração, uma vez contraído o vírus, você tem que ter mais atenção, porque realmente você precisa de mais força para expelir o ar. Então, algumas deficiências, sim. Mas na questão de ser mais suscetível para contrair o vírus, não há nenhum trabalho científico ainda que prove. Mas, obviamente, a gente tem que tomar todos os cuidados, porque, obviamente, parte da nossa população, se contrair o vírus, ele pode evoluir para uma forma muito mais grave rapidamente. Mas eu digo mais a proximidade dos jogos, se a gente pode fazer promoções que tragam os jogos de Tóquio, de verão e de inverno de Pequim juntos, enfim, aproveitar esse momento. Então, é uma situação diferente que a gente precisa que todo mundo no esporte entenda, né? Não é culpa de alguém, responsabilidade de alguém. E uma coisa que eu aprendi com os atletas paralímpicos ao longo da minha vida foi não ficar ruminando ou perdendo tempo com aquilo que eles não funcionam, que eles não podem fazer, né? Os atletas paralímpicos, eles não ficam perdendo tempo focando no que o corpo deles não pode fazer, eles maximizam aquilo que pode. Então, é isso que a gente tem tentado fazer no IPC, como aproveitar as oportunidades que venham com esse momento diferente que a gente está vivendo. Então, focar naquilo que pode ser positivo mais do que focar no negativo nesse momento. E a gente está fazendo isso, então algumas oportunidades aparecem. Não só a gente vai ter que adequar o calendário como um todo. Para Pan-Americano, por enquanto, não altera, 2023 Santiago, para a Olimpíada de Paris também 2024 permanece. São mais os campeonatos mundiais das modalidades que muitos que iam ser em 2021 vão passar para 22. O atletismo é um que a gente já confirmou. Entendi. E você tinha comentado que eles estavam querendo fazer uma abertura só e um encerramento. E isso também está deixando os atletas um pouco assustados. Como é que vai ser essa questão das datas, a vila, patrocínios, Bolsa Atleta? Então, são uma série de perguntas aí que estão sendo feitas aí, deixando as pessoas meio inseguras também. A gente está, obviamente, começando pelo básico antes, até chegar nos detalhes. Então, vocês estão fazendo reuniões? Vocês estão fazendo sim, uma coisa de cada vez? Então, a gente está fazendo reuniões, tem essas forças-tarefa, o IPC diretamente com o Comitê de Tóquio 2020, o COI diretamente, mas também tem essas forças-tarefas que trabalham junto e junto com a OMS também. Então, essa questão das cerimônias foi algo que numa coletiva de imprensa lá no Japão, o presidente do comitê organizador tirou da cartola, né? Ele falou, olha, isso é uma ideia que surgiu. E, obviamente, a imprensa japonesa repercutiu. Mas foi algo que não foi discutido em nenhum momento, nem com o COI, nem com o IPC, né? A ideia dele
na hora foi dizer, olha, teria uma cerimônia de abertura antes da Olimpíada e uma de encerramento depois da Paralimpíada. Então, você não teria o encerramento da Olimpíada nem a abertura da Paralimpíada. Mas isso, enfim, é uma das coisas que a gente nem conversou sobre isso e cá entre nós não vejo muito como prosperar esse conceito. Mas as outras questões todas a gente tem que adequar. Primeiro, garantir as instalações esportivas, garantir a vila, garantir as instalações não esportivas, como o centro de imprensa, o centro de televisão, garantir o funcionamento do comitê organizador. Então, essas são, a gente tem que começar pelo básico, né? Não adianta a gente começar lá pelo detalhe. E aí, em cada área funcional, a gente está avaliando o nível de serviço para tentar encontrar soluções para economizar recursos do comitê organizador. Então, é um trabalho que vai ser árduo até a cerimônia de encerramento dos Jogos. A gente vai estar procurando possibilidades de otimizar recursos para que a gente, enfim, não desperdice dinheiro numa situação que, obviamente, já vai custar mais caro pelo ano extra de preparação. Então, a parte desse dinheiro vem de origem pública no Japão, do governo de Tóquio, do governo nacional, e é nossa obrigação tentar aproveitá-lo e otimizá-lo da melhor forma que a gente puder. O Fábio falou aí sobre as aberturas dos jogos. As cerimônias são muito importantes. A Fabiane também, acho que foi ela que viu o Milko aqui atrás de mim, que é o mascotinho de Lima 2019. Tá com o olho afiado, tá enxergando bem, Fabiane. É o Milko, sim, um carinha enorme. O Lima foi fantástico, o melhor paraplégico. Demais. Carol tá aí na live também. Beijo, Carol. E as cerimônias são importantes, são fundamentais. A cerimônia, ela conta uma história, ela conta a história dos jogos. Eu participei de uma cerimônia de abertura como parte da delegação brasileira, né, desfilando. E é um momento que eu guardo na minha memória, é muito extraordinário, né? Foi em Atenas, eu era o subchefe da missão e nunca vou me esquecer desse momento. E eu imagino para os atletas, deve ter um sentimento ainda mais especial do que o que eu tive naquele momento. Então, se tirar isso dos atletas paralímpicos, eu não vejo, eu não acho positivo. E também, como você tirar o encerramento dos Jogos Olímpicos, eu também não consigo. Eu entendo que existe uma questão do custo das cerimônias, é um custo alto, as cerimônias custam bastante dinheiro, mas elas fazem parte da experiência dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Né? Se tem algo que é especial, o que torna esses eventos diferentes de qualquer campeonato mundial, de qualquer modalidade. É o encerramento do ciclo, né? É a experiência como um todo. É você ter um parque olímpico, instalações ou instalações novas, diferentes, com upgrade, com aquela cara de jogos, cerimônias. É diferente, né? Não é igual botar o todo. Ele é diferente. Seu áudio ficou estranho. Acabou a bateria dos fones. Vamos sem fone. E aí, você consegue me ouvir direito? Bastante bem. Tá bom. A gente está com o Gui do Citac aqui. Gui foi meu aluno, pequenininho, dava um trabalho danado. Ele e o Carlinhos choravam até. Mas hoje são excelentes profissionais. Chegou atrasado no assunto, Gui. Pergunta aí. Pergunta para você, presidente. Seria uma economia ou teria outros motivos? Imagino que ele esteja falando das cerimônias ainda, economia. Não seriam outros motivos, é economia. As cerimônias custam bastante dinheiro, você botar aquele show. São 4 cerimônias, né? Você tem as 2 aberturas, os 2 encerramentos. Então, você tirar 2 cerimônias realmente economizaria dinheiro. Mas é aquilo, faz parte da experiência dos jogos, a abertura e o encerramento. Tanto da Olimpíada como da Paralimpíada. Então, não tem nenhuma outra razão. Realmente seria uma economia. A Carol está aqui de novo, que foi nossa tachê, cuidou da gente lá em Lima. Beijo para você e Rafaela. Carol, um beijo enorme. Rafaela está mandando um beijo também. Espero que você a gente trancou a Rafaela fora dos quartos, porque senão a gente não ia conseguir ficar lá, fazer a live. E tem Rio Dene aqui. Rio Dene, atleta paralímpica. Legal, beijo. Dizendo que as aberturas dos jogos são imensamente maravilhosas e a melhor energia que já senti. Rio Dene, um beijo. Rio Dene é atleta, uma trajetória vitoriosa, longa e muito vitoriosa na natação paralímpica brasileira. Um beijo para você e realmente estou de acordo contigo. Né? É uma experiência sensacional.
para quem desfila, para quem faz parte do show, de qualquer momento da abertura, quanto para quem assiste. Luciano, obrigada aí pela participação. A gente está aqui já alugando vocês há 2 horas quase, mas o Moisés pediu para a gente continuar e a gente continuou. Obrigada aí pela presença. O Luciano trabalha comigo no country, também é um apaixonado pelo adestramento. A gente está junto lá nessa Covid todos os dias e querendo ver todo mundo bem logo. Tá aí, presidente? Eu tô aqui, estava vendo aqui que a Hildene mandou uma carinha com os coraçõezinhos, aí a minha cabeça, a Hildene foi para 2002 Mar del Plata, o primeiro Mundial de Natação. Desculpa, aí muita história para contar, a gente foi lembrando. Mas na questão do hipismo, uma coisa, por exemplo, importante que a gente talvez não tenha mencionado, e que é interessante que as pessoas conheçam, é como até o momento foram organizados os mundiais de hipismo da FEI, em que eles combinam todas as disciplinas. Eu acho que você teve Aconteceu em 3 modelos, né? Só Kentucky, na Normandia e agora nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos de novo. E que são 8 disciplinas do hipismo, que, né, você tem, não sei se eu vou lembrar todas de cabeça, que é o salto, é o adestramento paralímpico, é a atrelagem, o volteio, CCE, rédeas. CCE, rédeas e enduro. Exato. Acho que eu não deixei nenhuma de fora. Então é um evento gigantesco, se não me engano são mais de 1.000 cavalos, uma logística Exatamente. incrível. Mas o que você acha dessa interação, né? Os atletas com deficiência estarem envolvidos nesse meio do hipismo? Trial, o Rodrigo está falando aqui. Então, na verdade, eu acho maravilhoso a gente poder ter essa interação, mas eu gostaria que fosse uma interação verdadeira. Os 3 últimos eventos do FEI, a gente ficou praticamente completamente separado dos outros eventos, com exceção dos últimos Jogos Mundiais, que o Rodolfo teve 2 medalhas de prata. Parabéns, Rodolfo, foi super emocionante. A gente teve uma competição paralela ao salto. O adestramento paralímpico aconteceu paralelo ao salto. Então, a gente tinha a arena de adestramento paralímpico completamente vazia e a arena de salto completamente cheia. Eu acho que é muito legal essa interação, mas ela precisa ser feita de forma real, para que a gente possa encher as 2 arenas de competição, que não foi o que aconteceu em Tryon agora, infelizmente. Mas o problema é que teve um furacão também logo antes na primeira semana do evento, né? Ou logo antes. Também teve furacão antes. A Rosângela está falando aqui dos cobrarem dos eventos. Ingressos no Para. Isso. Sônia Gouveia na live. Soninha, um beijo. Sônia Gouveia é uma instituição do atletismo paralímpico do Brasil. Atleta com medalhas é muito legal essa live, a gente poder rever tanta gente bacana, né, presidente? Soninha teve minha primeira competição internacional pelo CPB em 1990. Grande amiga aí. Um beijo para você, Soninha. Saudade de você. Então, mas eu concordo com você. Eu não tive em Tryon, mas eu tive na Normandia em 2014, tive em 2010 em Kentucky. E eu senti um pouco isso. Eu senti o para um pouco escanteado, um pouco muito num cantinho do complexo grande lá de Kentucky. Na Normandia, em Cannes... na Normandia foi sem comentários. Né? Foi feito de uma forma em que ele concorria com outras disciplinas, numa instalação muito grande, então com pouco público. Enfim, eu acho que você precisa realmente... Imagino que outras disciplinas do hipismo também sofram com isso, mas acho que a novidade também é que esse modelo não vai mais acontecer, né? A FEI já entendeu que os Jogos Mundiais Equestres ficam muito grandes e eles vão dividir. Nas próximas edições você vai ter uma divisão entre essas disciplinas, né? Ninguém não vai se organizar mais 8 disciplinas de hipismo de uma vez só, realmente. Vão ser em 2 cidades diferentes, né? Acho bastante acertado. Mas mesmo assim, acho que se o hipismo paralímpico estiver junto com qualquer outra disciplina do hipismo, você precisa fazer com que haja uma integração, né? Com que um apoie o outro, um chame a atenção do outro e não que um
tire a atenção ou o foco do outro, né? Que uma disciplina vá, no final das contas, competir com a outra pela atenção de público, TV, imprensa e tudo mais. Presidente, você já montou a cavalo? Conta aí para esse pessoal que tá, como é que é? Eu já, inclusive, outro dia, eu achei uma foto da época que eu competi. Eu tinha muito medo de cavalo, você sabe, cavalos e elevadores. Mas trabalhei muitos anos no CPB, no 14º andar de um edifício aqui em Brasília, e perdi o medo de elevador. E quando a gente começou a namorar, eu pedi que você me ensinasse a montar para perder o medo de cavalo. E eu me empolguei até competir em provinhas. Não vai vir com a piadinha não, hein? Lógico que vou. Provinhas de salto, provinhas de adestramento. Gostei mais de disputar adestramento. Mas depois dessa experiência eu perdi o medo do cavalo, mas o meu medo de você aumentou exponencialmente. É uma treinadora muito dura, né? Uma treinadora muito exigente. Mas perdi o medo, foi muito bacana, né? Perdendo o medo dessa interação com o cavalo, um exercício também de humildade, né? Porque eu comecei a competir em provas de adestramento, eu com 30 e tantos anos já me encaminhando para os 40. Todo mundo rindo de mim, tá vendo, presidente? E a minha melhor colocação foi um 4º lugar, eu estava muito orgulhoso de estar no pódio, mas quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, era eu, uns meninos de 9 anos, umas meninas de 10, e tinha um senhor também, que olhava para mim meio, né, olha, o que a gente está fazendo aqui no meio dessa criançada. Mas eu acho muito bacana isso, né? Quer dizer, ser dirigente esportivo, né, de uma organização na época grande, que era o CPB já, e eu estar ali competindo com crianças, e as crianças ganhando de mim. Então, o esporte também te ensina muito, não só na vitória, mas quando você não ganha as medalhas, ele te ensina muito também. Agora você tem uma amazona na família, começando. Olha, Mais alguém um. falou aqui, ó, primeira vez que o presidente gagueja. Isso chama medo. Chama medo. Ai, Rodrigo também. Olha que eu te demito, hein? Oxe. O Thiago está falando que o exemplo da canoagem em Portugal, as provas paralímpicas são intercaladas com os regulares. É um modelo real de integração e funciona. Isso acontece, são algumas modalidades que têm essa característica, né? A canoagem é uma delas, o remo também é uma delas. Até nos próprios campeonatos mundiais da modalidade, o para está dentro delas, né? E um acaba puxando o outro. E o hipismo seguiu esse caminho, mas ainda precisa melhorar um pouco, aprender até com essas outras modalidades, apesar de serem características diferentes. A live está terminando também, a gente tem só mais alguns minutos. A gente vai falar um pouquinho sério agora. E aí a gente queria só agradecer todo mundo que participou. A gente viu aqui muita gente amiga, que a gente não fala há muito tempo. E a gente quis contar um pouquinho do como começou o hipismo paralímpico e até onde a gente chegou, né? A gente começou com um convite, um wildcard, e hoje a gente tem 4 medalhas paralímpicas, um título de campeão mundial, 2 vice do Rodolfo e grandes chances de medalha de ouro nos Jogos de Tóquio ano que vem. Então fica aqui o nosso convite para quem quiser vir conhecer o esporte paralímpico, quem quiser vir conhecer o adestramento paralímpico, quem quiser participar, a gente tem hoje o Centro de Ecoterapia Apoiar, a gente tem a Andi Brasil, a gente tem outros centros pelo Brasil inteiro aí, querendo fazer o trabalho. A gente tem a Rosângela Riscala, que apesar de mãe do Rodolfo, é uma excelente juíza nacional, internacional. A gente tem a Vitória Riscala, filha dela, que também conhece muito do adestramento e vai começar aí a participar dos cursos de juíza para se tornar juíza de adestramento para equestre também. Então, como eu falei ontem na live da Andi, eu vou falar na live daqui. É uma gama enorme de profissões. Hoje, inclusive, a gente estava falando, eu e o Wender, sobre o sistema de classificação funcional, que também se tornar uma profissão. Por que não uma profissão de classificador funcional e não um serviço voluntário, como é hoje? A mesma coisa com os juízes, a mesma coisa com os stewards. Por que não ser uma profissão para que a gente tenha mais gente participando? É óbvio, o serviço voluntário é super importante, é gratificante, mas eu acho que isso tudo, eu acho que o esporte paralímpico se profissionalizou. Os atletas se profissionalizaram, os cavalos se profissionalizaram, os técnicos se profissionalizaram. E eu acho que a gente tem que profissionalizar também os oficiais, os juízes,
os stewards, os classificadores e todas as pessoas envolvidas nas modalidades paralímpicas, não só no hipismo, mas acho que se a gente tiver uma profissionalização de oficiais, a gente vai muito mais longe aí com o esporte paralímpico no mundo. Acho que também no olímpico, mas eu não sei muito do olímpico, eu posso falar mais do paralímpico, mas eu acho que se houver uma profissionalização, a gente vai crescer muito mais. Não sei se você concorda, presidente, mas é uma opinião que eu tenho, que acho que profissionalizar é tudo hoje. Promover a profissionalização dessas pessoas. A gente está... A classificação, obviamente, é o tema mais difícil, mais controverso do mundo paralímpico, até porque a gente realmente é algo que é só do universo paralímpico. A gente não tem outras experiências nas quais a gente... Uma das coisas que... E a gente não está contente quando a gente está na classificação hoje. Eu anunciei para a nossa Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional, em outubro do ano passado, que a minha prioridade para os 2 últimos anos dessa gestão é a gente realmente investir na classificação. Como a gente pode fazer ela melhor, diferente, mais profissional. Isso foi até uma das coisas que na minha campanha para presidência eu defendi. Da gente pensou que era simplesmente pagar classificadores, não é. Profissionalizar o sistema como um todo. Mas sim, fazer com que a classificação funcional seja uma carreira é algo que passa por essas discussões, sim. Não só a classificação, mas todas as outras profissões esportivas. Questão de arbitragem, que ainda esqueci a palavra. Voluntária, a questão dos stewards, que só recebem para estar lá, mas não tem um salário fixo. Então, acho que essa profissionalização vai engrandecer muito o esporte. Exatamente. A pergunta é sempre quem paga, né? Da onde arruma o recurso, quem paga, mas aí é realmente isso, é elencar, administrar é você elencar as prioridades também. Então, eu acho que dentro da confederação, talvez a confederação vai ter seu quadro de juízes, a Federação Equestre Internacional, o quadro dela de juízes classificadores, é um modelo a ser projetado, né? Eu acho que tudo tem que ser pensado, mas eu acho que isso engrandece o esporte. Profissionaliza o esporte e aí vão acompanhar a profissionalização dos atletas também, que o nível está elevadíssimo hoje. Não tenha dúvida. A Paralimpíada é o terceiro maior evento esportivo do mundo. Você tem mais de 4 bilhões de pessoas assistindo a cada edição de jogos, milhões de pessoas Você tinha falado para eu não comentar isso, mas como a gente está no finalzinho da live, a gente teve 2 horas, eu vou comentar sobre um imbecil que falou hoje que as pessoas que recebem medalhas paralímpicas e que estão na Paralimpíada se compara a discussões em mídias sociais. Eu levantei esse movimento hoje eu tive a retratação e acho que todas as pessoas envolvidas tiveram a retratação e eu queria falar ao vivo aqui para esse sujeito. Ele não conhece o que é o esporte paralímpico e a superação. Eu não ia falar, você tinha falado para não falar, mas eu acho que a gente tem que falar a importância do esporte paralímpico na vida das pessoas. E quantas pessoas hoje não assistem e não vibram com o esporte. Não, a gente procura, às vezes, não dar palco, dar holofote nessas pessoas que têm esse tipo de opinião. A opinião foi muito ofensiva a respeito da Paralimpíada, dos atletas paralímpicos e das pessoas com deficiência de forma geral. Realmente, o comentário dele é como se qualquer pessoa com deficiência fosse um cidadão de segunda classe. Mas hoje ele voltou em si, se retratou publicamente também. Acho que isso é importante. Acho que a repercussão ajudou com que ele repensasse a posição dele. Eu acho que as pessoas estão repensando na hora de falar de pessoas com deficiência, porque ninguém fica calado mais, né? Então tem o vídeo lá de retratação, quem quiser assistir está no meu Instagram, no Instagram do Apoiar, @apoiarecoterapia, e realmente é para ser falado, as pessoas com deficiência merecem respeito e elas estão muito além de outras pessoas, não existe diferença social na hora que a gente fala de pessoas com deficiência, são pessoas como qualquer outra ou acima de muitas outras, então acho importante a gente deixar isso claro. E acho que essa é uma das coisas que a gente está fazendo no Comitê Paralímpico Internacional, é voltar um pouco o movimento paralímpico para essa origem, né? Não deixar de lado o alto rendimento, pelo contrário, o alto rendimento é que faz com que a gente tenha esse movimento paralímpico, os seus atletas tenham essa relevância tão grande, mas é botar isso mais ainda a serviço da mudança de atitude para com as pessoas com deficiência. Existem muitos países em que a realidade da pessoa com deficiência é ainda mais dura do que a nossa aqui no Brasil.
países que nem, digamos assim, são signatários da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Então, a gente tem um trabalho muito grande a fazer nessa Presidente, área. a gente tem 5 minutos, 3 minutos. Vamos se despedir aí do pessoal. Pode falar. Foi um prazer participar da primeira live com você. Live em casa, cada um numa parte. Sérgio até zoou, gente. Live em casa. É isso aí. É a oportunidade que a gente tem de estar junto. E foi um prazer falar de hipismo paralímpico. Eu dei minha contribuição para essa modalidade de crescer no país, dentro do que me cabia, vi ela crescer muito, então eu tenho um carinho enorme. E agora tentando fazer isso em nível internacional. Então, sempre que quiser me chamar para uma live para falar desse assunto que é tão bacana, por favor. Além de eu ter que, obviamente, cumprir as ordens que você determina aqui em casa, mas a brincadeira da parte é um prazer e vejo tanta gente bacana acompanhando a live. Gente, um beijo. Não esqueçam da máscara, fiquem em casa. Vamos seguir as recomendações aí da saúde. A gente precisa passar por isso o mais rápido possível e minimizar a quantidade de mortes e de doentes. Vamos seguir as orientações, fiquem em casa mesmo, usem a máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social, que logo, logo a gente vai estar junto de novo. Grande beijo para vocês, a gente se vê logo, em breve. Boa noite a todos, tchau, obrigada.